Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos novamente ao canal Lumen Expansão da Consciência. Hoje vamos conversar sobre um tema que está muito na ordem do dia. É um tema que, tanto no nosso país como lá fora, ele vem sendo muito falado e de há muito que o ser humano busca, talvez até sem entender direito o que é que está buscando. Eu estou falando a respeito de liberdade. Então, liberdade ele é um substantivo feminino e no dicionário está descrito como grau de independência legítimo que um cidadão, ou um povo, ou uma nação elege como valor supremo, como ideal. Então, aqueles que não têm, lutam para conquistá-lo. Aqueles que têm, muitas vezes, não sabem como usar, ou, do ponto de vista psicológico, social, se sentem presos a alguma coisa. E isso porque se confunde liberdade com alguns elementos que fazem parte da nossa vida. Por exemplo, a maioria pensa que liberdade corresponde ao direito de ir e vir à vontade, do jeito que quiser. Mas essa daí, por exemplo, ela sofre determinadas restrições se você mora, por exemplo, numa cidade. Você vai dirigindo por uma rua, tem um sinal, aparece o vermelho e você tem que parar. Você pode continuar só porque você quer? Pode, mas corre o risco de causar ou sofrer um acidente. Né? Então, uma luzinha limita isso daí. E essa luzinha, ela indica um grau de civilidade, porque é um acordo comum que, para que haja ordem no trânsito, é preciso haver disciplina. E a disciplina, ela canaliza sua liberdade para um outro nível de funcionamento. Há, por exemplo, países em que as pessoas podem ir e vir do jeito que quiserem. Né? Viajar para um outro país, viajar dentro do próprio país. Mas há nações em que isso não é permitido. Ou seja, esse direito foi retirado das pessoas, como, por exemplo, Cuba, Coreia do Norte, né? A antiga União Soviética, que as pessoas não tinham o direito de ter um passaporte. Se quisessem viajar, teriam que pedir permissão a determinados órgãos do governo. Então, a liberdade de ir e vir, ela é condicionada a determinados fatores que, às vezes, a pessoa nem percebe direito. Por exemplo, poder expressar o que pensa e sente. Há lugares onde isso é muito limitado. Países, por exemplo, ou espaços. Muita gente que costuma usar palavrão, né? Pornofonia, em qualquer lugar, quando chega, por exemplo, dentro de um templo, já não fala assim. Porque não considera adequado expressar-se daquela forma. Então, restringe a si mesmo. Você poder expressar aquilo que você pensa e sente, muitas vezes tem lugar e tem hora. Não é o tempo todo, nem em todo lugar, nem em qualquer momento.
Às vezes você está com muita raiva de alguém, mas você sente que aquele não é o momento melhor. E aí você aguarda o momento mais adequado. Então, o que seria realmente liberdade dentro desse contexto? Deve haver algum lugar onde você seja plenamente livre e você possa fazer, pensar, sentir do jeito que você quiser. Esse lugar existe, mas ainda aí há restrições. Esse lugar é a sua mente. Na sua mente você é livre para pensar do jeito que você quiser, para se expressar mentalmente da forma como desejar, para fazer o que você quiser. Mas isso também depende de um certo grau de compreensão que corresponde a uma maior maturidade ou não. Obviamente, quanto mais amadurecido e culto é o indivíduo, mais ele pode navegar nas suas ondas mentais. Quanto menos, há limites que a pessoa nem percebe que são limites, e para ela aquilo é o normal, porque é aquilo que a pessoa vive. Então ela não tem consciência das possibilidades, das amplitudes, dos voos que o seu pensamento pode lhe proporcionar. Então ela permanece sem ter noção disso, naquele patamar que lhe é próprio pela sua condição mental, pelo seu nível de compreensão. Então vamos ver o seguinte: fazer tudo o que quiser não é liberdade. É capricho. Porque há coisas que, do ponto de vista social, não são adequadas. Você pode chegar na rua e dar um soco numa pessoa? Pode, mas você vai levar outros de volta, você vai ser preso, você vai processado, vai perder com isso dinheiro. Então, tudo me é permitido. Porém, nem tudo me convém, já dizia Paulo de Tarso. E eu preciso ter noção disso. E ter noção disso indica grau de civilidade, indica amadurecimento. Então, eu não posso, nem devo, fazer tudo o que eu quiser. Eu posso me expressar com liberdade? Claro que posso. Mas eu preciso aprender a selecionar os vocábulos, a forma como eu vou expressar o meu pensamento. Porque pode ser ofensiva ou não. Né? Eu não preciso estar ofendendo ninguém, nem agredir ninguém verbalmente, para expressar o que eu penso e o que eu sinto. Eu posso fazer isso com elegância. Mas para que eu faça com elegância, eu preciso ter um certo nível de educação interior. Então, liberdade não é propriamente fazer tudo o que se quer, tudo aquilo que vem à mente. Liberdade também é ser capaz de não fazer aquilo que deseja, por perceber que não é conveniente. Ou não é conveniente por não ser conveniente mesmo, ou porque o momento, a hora, não são adequados. O local. Né? Liberdade, podemos também dizer que é a capacidade do indivíduo de fazer o que ele não quer fazer. Ou seja, poder acordar de manhã e não sentir a menor vontade de ir para o trabalho, mas ser capaz de, por esforço, levantar-se e ir para o trabalho e fazer o que tem que ser feito.
Então, há determinadas coisas que você não deseja fazer, mas você sente, percebe que é importante que você faça. E aí você faz. Isso representa liberdade, muito mais do que fazer o que quer. Muito mais. Por exemplo, o indivíduo que percebe que a forma como ele está se alimentando não é adequada para a sua saúde. E aí ele resolve submeter-se a uma reeducação alimentar. Uma parte dele não quer isso, uma parte dele quer continuar desfrutando de tudo aquilo com inteira liberdade. Mas ele, em função da sua saúde, escolhe reeducar-se do ponto de vista da alimentação. Então, o conceito de liberdade ele começa a se ampliar a partir do momento que você percebe essas nuances. Então, a gente pode dizer que a maior liberdade é a capacidade de fazer escolhas conscientes e lúcidas. É óbvio que se eu estou tendo minha liberdade, por exemplo, de expressão, de ir e vir cerceada, eu posso pugnar ou reconquistá-la. Eu como indivíduo e um povo como um povo também. Se você for olhar ao longo da história, não há ditadura que permaneça para sempre. Ela termina caindo, pode durar até um bom tempo. A da União Soviética durou 79 anos e caiu. A Rússia, você pode dizer, continua sob uma ditadura. É uma ditadura, mas vai cair. Não tem tempo determinado, mas vai cair. Todas aquelas que já passaram, hoje fazem parte do livro de história. Então, o ser humano, ele não pode ser impedido em sua liberdade. Não deve. A história mostra isso, porque ele termina reconquistando. Todos os ditadores que já passaram morreram. Parece que a gente não aprende. E parece que a gente não aprende também, pelo menos muitos de nós, do ponto de vista individual. Vamos para o individual. Eu querer cessear a liberdade de alguém. Querer que alguém goste de mim, de qualquer jeito. Querer impedir que a pessoa viva de uma determinada forma, pense de uma determinada maneira. Qualquer um de nós sabe que isso é impossível. A gente pode até exercer um domínio sobre alguém por algum tempo, mas não vai ser o tempo todo. Vai chegar o momento em que aquela pessoa vai dizer basta, porque não suporta. E aí sai daquela gaiola. Um poeta cubano, cujo nome eu não me recordo, ele passou 25 anos preso. E, por pressão internacional, Fidel Castro terminou libertando ele. E ele foi para Paris. Chegando ao aeroporto, muitos repórteres da imprensa internacional estavam lá aguardando para conversar com ele. E aí um repórter disse: "E aí, como é que o senhor se sentiu durante todo aquele tempo preso, sem liberdade?" Ele disse: "Não, minha liberdade eu mantive. Porque no meu pensamento ninguém manda, ninguém controla, ninguém cerceia. Essa liberdade eu a mantive o tempo todo, porque eu sou um homem livre." É uma mente mais amadurecida. Porque se dá conta que o indivíduo pode ser livre, mesmo que ele esteja temporariamente cerceado em suas possibilidades de ir e vir.
mesmo que temporariamente ele esteja cerceado em sua liberdade de se expressar. Ele continua livre em seu mundo interno, porque este ninguém pode aprisionar. E aí você pode dizer, e as lavagens cerebrais? Sim, é verdade. Temporariamente, uma pessoa pode absorver algo falso, crenças falsas, e ser dominada por essas crenças falsas. Mas vai chegar o dia em que ela vai perceber e ela vai sair daquilo dali. Por quanto tempo o ser humano acreditou que a Terra é plana? Bom, ainda hoje tem gente que acredita, mas não vamos entrar nisso, né? Por muito tempo, até que a ciência veio e disse, apesar de povos antigos já saberem que a Terra é redonda, ela não é plana, e que ela circula em torno do Sol. Mas Galileu quase foi morto porque afirmou isso. O Tribunal da Santa Inquisição disse: ou você muda, ou você vai para a fogueira. E aí ele disse, ele mudou, porém, ao sair do tribunal ele disse: por se move. Ou seja, ela se move. Ninguém pode impedir que ela continue se movendo ao redor do Sol. Então, há diferentes formas de tentar cercear a liberdade. Mas, mais cedo ou mais tarde, cada indivíduo termina percebendo. Porém, a liberdade interior, a liberdade como conquista interior, esta só pode ser conseguida através de um único caminho. Não tem outro. Se vocês pensarem em algum outro, me digam, escrevam nos comentários. Mas eu só vejo um caminho. É através da ampliação da consciência, do autoconhecimento, da percepção mais acurada sobre si mesmo. Porque, sem que a gente se dê conta, somos ou estamos, melhor dizendo, prisioneiros de maneiras de pensar, de condições psicológicas, padrões de personalidade que foram sendo desenvolvidos desde bebezinho até a atualidade. E aí a gente pensa que é muito livre, mas a gente está sendo forçado, esforçado entre aspas, a agir ou reagir de determinadas formas por conta de núcleos psíquicos não desenvolvidos. E pelo fato de não termos ciência disso, ou seja, de sermos ignorantes em relação a nós mesmos, não nos damos conta e reagimos, muitas vezes, de forma inadequada. Funcionamos de maneira a provocar desconforto, perturbação e até mesmo doenças em nós mesmos. A única forma da gente abrir a fechadura dessa cela é através do autoconhecimento. E aí entram a vontade, a disciplina, o esforço lúcido, a perseverança, a determinação num treinamento pessoal para que, gradativamente, eu vá ampliando a percepção, a compreensão sobre o meu próprio funcionamento e possa mudar aquilo que eu percebo que deve ser modificado. E aí eu vou conquistando mais liberdade interior. A mente, a consciência, ela vai se expandindo.
e vai saindo dos estreitos limites do ego, que o ego está muito ligado a esse processo de formação e a esses núcleos não desenvolvidos. Quando eu sinto muita necessidade da atenção, do reconhecimento, que gostem de mim, eu vivo fazendo um esforço tremendo para não desagradar ninguém. Eu estou livre? Claro que não. Isso vai pesando com o passar do tempo, vai incomodando e vai gerando sofrimento. Como isso é muito forte, faz parte de um sistema defensivo, o próprio sistema defensivo cria um meio de dificultar a percepção desse nível de funcionamento, projetando a responsabilidade desse sofrimento para coisas de fora, para pessoas, situações do passado, mapa astrológico, seja lá o que for, mas projeta para fora. Ou seja, eu estou assim por causa de algo de fora. E aí, na medida em que você começa a perceber, você vai se desvinculando dessa coisa de fora e se voltando para o seu mundo interno, dando-se conta das matrizes desses funcionamentos que geram perturbação e sofrimento, que aprisionam você, e você vai se libertando. É isso que a gente busca nos grupos de treinamento na Lume. Tanto para a gente mesmo, obviamente, né? Para que a gente se perceba em um nível mais acurado, como para as pessoas que buscam essa ajuda, para que possam ir habilitando a parte consciente a fazer essa jornada extraordinária de autodescoberta, através de diferentes recursos. Né? Hoje a gente tem muito material. Agora, depende da disponibilidade, depende do nível de compreensão, depende do indivíduo estar insatisfeito com a forma como funciona e como percebe a vida, para desejar muito essa conquista, essa nova conquista, esse novo caminho de autopercepção e de mudança interior. Então, liberdade, ela vai além do direito de ir e vir, ela vai além do expressar o que sente, o que pensa. Ela se miscigena com o autoconhecimento, com a compreensão de si mesmo, com a expansão da consciência, com a liberdade de escolha, de poder escolher, isso me convém, isso não me convém. O que me convém, eu ainda não estou tão afeito a isso, mas faço um esforço. O que não me convém ainda me agrada muito, mas já me dou conta que não me serve mais. E aí eu faço um esforço para sair daquela faixa. Esse trabalho vai tornando a vida mais consciente e mais lúcida. E vai aparelhando, instrumentalizando o ego para que ele seja o aventureiro que deve ser, o grande aventureiro dessa jornada maravilhosa de ampliação da percepção, de conexão com as diferentes dimensões do mundo interno e as diferentes dimensões da vida. Então, ampliar
às vezes significa por algum tempo diminuir, restringir a nós mesmos, não os outros nos forçando a isso, a nós mesmos, para que a gente possa transitar de um patamar para outro, abrindo o caminho para uma vida mais lúcida, mais consciente, mais responsável. Um grande abraço para todos vocês e até o nosso próximo encontro.